Olá, professor Alex Naldo, essa é a aula 24, livro 6, Física 3, Fenômenos Sonoros, e agora vamos para a parte das atividades propostas. Primeiro, quem viaja para a Amazônia poderá ver o boto cor-de-rosa, que, de acordo com a famosa lenda local, se transforma em um belo e sedutor rapaz. Botos e golfinhos são capazes de captar o reflexo de sons emitidos por eles mesmos, o que lhes permite a percepção do ambiente que os cerca, mesmo em águas escuras. O fenômeno ondulatório aplicado por esses animais é denominado, então, primeiro, eco, e utiliza ondas mecânicas, exatamente ondas sonoras. Eco, baseado na reflexão do som. Letra A. 2. O diapasão é um instrumento de metal em forma de Y, que emite um tom puro quando percutido. É utilizado não só na afinação de instrumentos musicais e de vozes, mas também no diagnóstico de problemas neurológicos e de surdez. Em relação a essa última aplicação, constitui um método básico, rápido e de baixo custo, porém, permite apenas uma avaliação subjetiva da audição, devendo ser associado a exames físicos otorrinolaringológicos do paciente. Assinale a alternativa correta que indica batimentos com 2 diapasões. Então, batimentos com 2 diapasões acontecem quando os mesmos tiverem a mesma frequência? Não, letra A, falso. Quando os dois tiverem frequências ligeiramente diferentes. Letra B, ligeiramente diferentes, nós podemos dizer que da ordem de unidades de Hertz. Então, forma-se aquela figura do batimento. Terceira questão. Alguns modelos mais modernos de fones de ouvido contam com uma fonte de energia elétrica para poderem funcionar. Esses novos fones têm um recurso denominado cancelador de ruídos ativo, constituído de um circuito eletrônico que gera um sinal sonoro semelhante ao sinal externo de frequência fixa. No entanto, para que o cancelamento seja realizado, o sinal sonoro produzido pelo circuito precisa apresentar simultaneamente características específicas bem determinadas. Quais são as características do sinal gerado pelo circuito nesse tipo de fone de ouvido? Então, é basicamente isso daqui. Imagine que o fone de ouvido é essa peça aqui, tá? E aqui está a orelha da pessoa. Tudo bem? No rosto. Então, aqui nós temos o som que vem de fora. Certamente, parte desse som vai ser refratado, vai atravessar essa camada, essa espessura do material e vai passar para dentro do ouvido. Claro que haverá uma queda. Deixa eu simbolizar isso daqui. Então, levei a onda. Claro que haverá uma queda de amplitude. O comprimento de onda será o mesmo, mas haverá uma queda natural de amplitude. O que é que esse dispositivo produz? Ele pega este ruído, captura através de um captador que inverte o som, produzindo aqui dentro o efeito sonoro dos ruídos, só que com inversão de fase. Com isso, ele produz uma interferência destrutiva dos ruídos externos e você fica ouvindo puramente o som da música que vem aqui para esse fone de ouvido. Então, os ruídos externos são cancelados ativamente pela produção interna de um som com mesma amplitude, mesma frequência, mesmo comprimento, mas apenas com oposição de fase, com a fase oposta em 180 graus. Então, sinal com mesma amplitude, mesma frequência e diferença de 180 graus de fase. Ou seja, o que é que significa isso? Quando uma está assim, a outra está assim. Então, terceiro, letra B.
Quarto, o som emitido por uma fonte sonora, por exemplo, uma sirene, pode ser ouvido mesmo que o ouvinte esteja atrás de um obstáculo, que se interponha entre ele e a fonte sonora. A propriedade do som que lhe permite contornar obstáculos é conhecida como, nós já vimos isso antes, difração. Então, nós temos aqui um obstáculo, o som ele vem se propagando, representando aqui por essa onda esférica. E quando ele chegar exatamente aqui, o que vai acontecer? Ele vai conseguir fazer o contorno nesse obstáculo. Se você pensar em termos de raio de onda, você vai perceber que esse raio de onda que tangenciou a parede, ele sofre um desvio. O raio de onda aqui com a frente de onda sempre forma 90 graus. O nome desse fenômeno é difração. A capacidade que a onda tem de contornar obstáculos, letra B. 5. Nós já vimos essa questão antes, né? Ela fala do funcionamento de um trombone que tem um lado móvel. E a questão diz o seguinte: quando os dois lados têm 30 centímetros, aqui acontece interferência construtiva, o que já se era de esperar. Porque, veja, tanto de um lado quanto do outro aqui, a fonte sonora vai produzir, na verdade, duas outras fontes sonoras que oscilam em fase. Então, elas chegarão pela mesma distância em fase. E quando os dois lados do trombone têm 30 centímetros, você terá um ΔD igual a zero. Mas a questão diz que quando você vai esticando esse braço do trombone para a esquerda e ele atinge um tamanho de 40 centímetros, aí agora, para 40 centímetros, você tem aqui uma interferência destrutiva. Primeiro, lembrar da equação da interferência, ΔD igual a N lambda sobre 2. Segundo, lembrar que as fontes estão em fase. Quando as fontes estão em fase, quando você tem um N par, você vai produzir interferência construtiva. Quando você tem um N ímpar, você vai produzir interferência destrutiva. E ele disse que ao atingir esse lado 40 centímetros, se houve o primeiro vamos dizer assim, ele chama de primeiro sinal enfraquecido. Deixa eu ver como é que ele fala aqui no texto. A intensidade do som na saída fica praticamente nula. É isso que ele diz. Então, isso daqui, na verdade, é o quê? É uma interferência destrutiva. Então, logo depois do zero, o primeiro ímpar que se pode ter é 1. Então, nós vamos ter o seguinte. Primeiro, pela esquerda. Pela esquerda, o caminho percorre 80 centímetros, 40 de ida mais 40 de volta. Pela direita, 30 centímetros de ida mais 30 centímetros de volta. O primeiro N ímpar para dar interferência destrutiva é 1. E aqui, lambda sobre 2. Então, 20 centímetros igual a lambda sobre 2. Isso dá um comprimento de onda de 40 centímetros, melhor dizendo. 40 centímetros, isso vai dar um comprimento de onda de 0,4 metros. Ok? Bom, mas como ele quer a frequência, vamos para a fórmula da ondulatória, V igual a lambda F. Velocidade, nessa questão, ele diz que vale 320 metros por segundo. Comprimento de onda, 0,4. E aqui nós vamos ter uma frequência calculada de 3.200 dividido por 4, o que vai dar 800 Hz. Ok? Então, alternativa, letra C. Ok? Na próxima aula, vamos ver as questões de 6 a 10. Obrigado.